Olá, meus queridos alunos. Olá, senhores pais e responsáveis. Eu sou o professor Denilson Nogueira Batista, professor da disciplina de Sociologia. Em primeiro lugar, é uma alegria, uma honra, uma satisfação estar com vocês neste momento de aula, de estudo, de reflexão sociológica. Em segundo lugar, eu peço licença aos senhores pais responsáveis, pois estou entrando na sua residência, na sua casa nesse momento, para este momento de aula, no qual nós vamos estar refletindo alguns assuntos, sobretudo no aspecto da sociologia. Nós vamos discutir hoje sobre o que é e como surgiu a sociologia, tá? Sobretudo a sociologia como ciência, como disciplina, certo? E espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando uns dos outros. E de fato, para mim é uma alegria, uma satisfação, um privilégio estar com vocês. Peço a vocês muito empenho nas atividades, muita dedicação, muita coragem, mas alunos e pais, nesse momento eu peço sobretudo, nesse momento atual que eu estou dizendo, nesse momento no qual nós estamos inseridos, momentos difíceis, né? E eu, como uma pessoa de Deus, uma pessoa cristã, que acredita em Deus, tem uma fé, e peço a vocês, primeiramente, tenham Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, em suas vidas. Eu penso que quando a gente tem Deus, tem uma espiritualidade, tem uma religião, a gente coloca Deus em primeiro lugar da nossa vida, tanto que isso é um mandamento, né? É um mandamento. E de fato, cultivem essa espiritualidade, cultivem a intimidade com Deus, a vida de oração, pois a gente passa momentos difíceis, né? Os tempos não são fáceis, mas para quem acredita, tem uma fé, tem uma religião, tem esperança, tem esperança. Eu costumo até dizer assim que diante dos problemas, a gente fica de pé. Diante de Jesus Cristo, de Deus, a gente fica de joelhos, pedindo força, coragem, fé, para nós enfrentarmos os problemas de cabeça erguida. De cabeça erguida. E aos alunos, queridos alunos, está começando o ano letivo. Essa é a nossa primeira aula. E o que eu peço a vocês? Muito empenho, muita dedicação, muita coragem, muita determinação. A gente sabe que às vezes estudar não é fácil. Tudo na vida tem seu lado bom e ruim. Estudar também tem o seu lado positivo, porque nada melhor do que a gente descobrir coisas novas. Descobrir coisas novas. Adquirir conhecimento. E adquirir conhecimento é adquirir autonomia. É se libertar da ignorância. Eu acredito muito na educação. Muito. A educação, de fato, é o elemento primordial. Deveria, né, na minha visão, um momento primordial na vida de uma pessoa, porque a educação instrui, a educação faz a pessoa crescer, desenvolver, ter cultura, né? E a educação possibilita uma vida melhor, uma vida digna, tá? Então, queridos alunos, foque no conhecimento de vocês, foque no estudo de vocês, porque eu acredito que é a melhor coisa que o pai deve deixar e que você deve adquirir é educação, conhecimento para os seus filhos, pois se você tem um conhecimento, ninguém, nada vai tirar de você, é seu conhecimento. Se você estudou, você adquiriu conhecimento, o conhecimento é seu e ninguém
de tia, certo? Então, hoje nós vamos discutir um pouco sobre sociologia. E é uma aula com muitas informações, porque é a nossa primeira aula. Eu preciso passar algumas informações gerais para vocês. E depois, a partir da segunda aula, a gente vai entrar em assuntos mais próprios de cada tema, de acordo com o nosso material de estudo, certo? Então, o que é e como surgiu a sociologia? Vamos discutir sobre isso. O que é a sociologia? A sociologia é uma das ciências sociais. Lembrando que existem várias ciências sociais, entre elas a sociologia, a antropologia, a economia, a filosofia, entre outras. Ela estuda as relações e as estruturas sociais. A sociologia estuda as relações e as estruturas sociais de maneira racional e sistemática. Vocês já sabem que o conhecimento ele é racional. Uma das características do conhecimento científico é a racionalidade, a sistematização. A partir da seleção de um objeto e da utilização de métodos e técnicas de pesquisa aprovados pela comunidade científica. Por isso que é uma ciência, né? Aprovada pela comunidade científica. Além da sociologia, são também ciências sociais, a antropologia, que estuda as culturas humanas na sua diversidade, e a ciência política, que se preocupa com as relações de poder e as instituições políticas. Outra informação importante aí para vocês. A sociologia surgiu na Europa no século XIX, turma. Nunca mais vocês vão esquecer essa informação. De agora em diante vocês vão estudar até o terceiro ano do ensino médio, vocês vão ter essa disciplina. Independente do nível superior que você for fazer, você também vai ter essa disciplina. Então, umas ideias muito importantes. Uma delas é essa: a sociologia surge na Europa no século XIX, preocupada com as transformações sociais que estavam acontecendo naquele período. Você sabe que o século XIX foi um século de grandes transformações no mundo. Uma das razões para o nascimento da sociologia foi esse: compreender e estudar o mundo que estava em transformações. Transformações por quê, pessoal? Lembra das revoluções? Revoluções, sobretudo a Revolução Industrial, né? Que fez o povo, o mundo, se reorganizar, ter uma nova organização social. A sociologia nasce nesse contexto, né? Muito boa essa informação, turma. Isso aqui a gente já viu, né? Vamos passar. O surgimento da sociologia. A sociologia é uma ciência que estuda as sociedades humanas e os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições. Olha só como a sociologia vai estudar a sociedade e as instituições que nela existem, tá? Os grupos e as instituições. Então, vocês sabem muito bem que na nossa sociedade como um todo existe várias instituições. E uma das instituições que é muito presente no nosso dia a dia é a instituição escolar, a instituição família, né? E a instituição religiosa, tá? Essas instituições, de certa forma, elas influenciam e fazem parte, fazem muita parte da nossa vida no nosso dia a dia, certo?
Então, a sociologia se preocupa em estudar como essas instituições ela se comporta na sociedade. Enquanto que o indivíduo isolado é estudado pela psicologia e a antropologia, viu só? Uma ideia muito importante. A sociologia estuda a sociedade como um todo. Tudo aquilo que faz parte da sociedade é objeto de estudo da sociologia, tá? Sobretudo as instituições e grupos, associações. A sociologia vai estudar esses grupos, certo? Enquanto que o indivíduo, né, a pessoa única, é estudado pela psicologia e a antropologia, tá? Isso é psicologia. A antropologia, ela já estuda os fenômenos que ocorrem quando vários indivíduos se encontram em grupos de tamanhos diversos e interagem no interior desses grupos. Então, a área da antropologia já é uma área mais limitada, digamos assim, tá? Mas o importante é vocês terem essa ideia da sociologia, que é isso que nos interessa nesse momento. Prosseguindo, a sociologia interessa-se pelo comportamento das pessoas enquanto seres sociais. Ideia super importante. Ela se interessa pelo comportamento das pessoas enquanto seres sociais, ok? A vida social dos humanos vai estudar desde o contato de indivíduos anônimos em sua rua até o processo global de socialização, ok? Prosseguindo, que tem muita coisa para a gente refletir aí. O surgimento da sociologia. A sociologia, isso aqui a gente já vamos passar, que a gente já fez, né? Vamos lá. A sociologia surgiu como disciplina no século XIX, na forma de uma resposta acadêmica para um desafio de modernidade. Se o mundo está ficando menor e mais integrado, a experiência de pessoas do mundo é crescentemente atomizada e dispersada. Toma aqui, tem uma ideia importante que eu vou comentar com vocês. Você sabe que a sociologia ela nasce no século XIX. E como eu já falei para vocês, o século XIX está em plena transformação, em pleno desenvolvimento. Então, a população estava entrando num novo paradigma, um novo modo de ser, um novo modelo. Daí a necessidade da sociologia para compreender como é que esse povo está se organizando, como é que está se integrando nesse novo modelo social, nesse novo contexto, como é que está sendo a experiência das pessoas nesse novo modelo. Imagina que antes o povo vivia distanciado, como se fosse na zona rural, distante, não tinha grandes cidades. Aí com a revolução, sobretudo a revolução industrial, com o surgimento das máquinas e com uma nova forma de produzir, então de fato a sociedade, o mundo entrou num novo modelo, um novo paradigma e precisa-se dessa ciência da sociologia para compreender esse novo modelo de vida, esse novo modelo de sociedade que está surgindo nesse momento no século XIX.
O surgimento da sociologia. História. A sociologia é um estudo relativamente novo entre outras ciências sociais. De fato é mesmo, como a economia, a ciência política, a antropologia e a psicologia. A sociologia foi cunhado por Augusto Comte, uma ideia importante, né? Você pode perguntar, mas quem foi que criou esse termo? Augusto Comte é considerado um dos pais da sociologia e foi ele que cunhou esse termo sociologia, que esperava unificar todos os estudos relativos ao homem, inclusive a história, a psicologia e a economia. Ok? Prosseguindo. O surgimento da sociologia. Outro estudioso que a gente vai conhecer e estudar muito daqui para frente, o Emile Durkheim. Emile Durkheim. Também ele é considerado um dos pais da sociologia. Vai também se preocupar com a questão da ordem social, e com o estabelecimento do objeto da sociologia, assim como o seu método de investigação. Através deste autor, que a sociologia ganha um espaço no mundo acadêmico. Gente, muita atenção nessa informação aí, tá bom? É através deste autor que a sociologia ganha espaço no mundo acadêmico. Emile Durkheim, tá? Então, a partir das ideias dele, a partir da sua contribuição acadêmica no mundo acadêmico, a sociologia ganha espaço no mundo acadêmico e passou a ser estudada, tornou-se uma disciplina e assim por diante. Ok, pessoal? Uma de suas preocupações relaciona-se a responder às formulações das teorias socialistas em expansão. Ela está preocupada em entender a sociedade que está em crescimento, novo modelo social, novos paradigmas. A sociologia nasce com está preocupada com isso e nasce com essa intenção de entender toda essa transformação. Há três pensadores que são considerados da sociologia. Aquilo que eu falei para vocês são os pais da sociologia: Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, tá? Karl Marx. Lógico que existem outros, mas aqui esses são os que vão estudar a sociedade, cada um, claro, com a sua teoria, com a sua percepção de realidade, com a sua bagagem cultural, digamos assim, e eles de fato vão contribuir bastante para essa nova ordem social no século XIX e século XX por aí, para a gente entender o novo paradigma que está acontecendo no mundo a partir do século XIX. Contexto histórico. Isso aqui, pessoal, é muito, muito importante compreendermos bem o contexto histórico no qual nasceu a sociologia, certo? A Revolução Industrial do século XVIII e XIX. Repercussões, tá? Alguns fatores que repercutiu nesse contexto histórico, a partir tendo como ponto de partida a Revolução Industrial, e com isso mudou toda a estrutura social, toda a forma
de ser. E aí nós temos algumas características, né? Muito, muito importante isso aí, turma. O fim do produtor independente. O fim do produtor independente. Antes da Revolução Industrial, cada produtor produzia para si mesmo. A pessoa tinha lá o seu canto, o seu, a sua marcenaria, podemos dizer assim, o seu local onde ele poderia produzir o seu sapato, sua vestimenta, essas coisas. Ele produzia só para si, tá? Por isso que diz aí, o fim do produtor independente. Êxodo rural. O povo que morava na zona rural, distante da, das grandes cidades, distante da urbanidade, com a Revolução Industrial, esse povo saiu, êxodo é saída, saiu da zona rural para a cidade. Gente, aí tem várias ideias aí que a gente pode até dizer que foram ideias ideológicas, não foi ideia deles. De repente surge na cidade a máquina, a criação da máquina, a máquina começa a produzir bastante, e ocorre de que na cidade existe trabalho para todos. Na cidade a pessoa vai trabalhar na fábrica e de fato vai ter uma vida melhor, vai ter uma vida mais digna, digamos assim, mas não foi nada disso que aconteceu. O êxodo rural, ele fez o que nós vamos ver aí embaixo, uma explosão demográfica urbana. De repente, uma cidade pequena recebe um monte de gente que vem da zona rural, êxodo rural, e essa cidade não tem estrutura para organizar esse povo, e a imagem já expressa muito bem isso. A sociedade fica desorganizada. Fora as outras consequências também que a gente ainda vai estudar, certo? Aí acontece o quê? O processo de proletarização. O que é isso? O trabalhador não vai mais ter o seu próprio trabalho, não vai produzir de forma independente. O trabalhador ele vai trabalhar para o dono da fábrica. Ele vai ser um empregado da fábrica. Ele não vai mais determinar como ele deve fazer, o que ele vai fazer. Ele vai ser determinado, ele vai receber ordens, vai receber ordem do seu chefe. Ele vai fazer o que o chefe pedir e mandar. Certo? Percebam a transformação na vida da sociedade e sobretudo na vida das pessoas, dos indivíduos. Vejam as consequências. Vejam as consequências dessa transformação na cidade. Miséria. Por quê? Todo mundo veio da zona rural para a cidade, mas não tem emprego para todos. Não tem emprego para todos. E com isso vem a miséria e outros males da sociedade. Doenças, prostituição, suicídio, aumento da violência. Por quê? Se a pessoa não tem trabalho, não tem o que comer, ela vai dar o jeito dela, ela vai procurar alguma forma de manter-se vivo, digamos assim. Vai procurar alguma forma de viver. E com isso, as consequências do desemprego, olha só, acho que você pode pensar assim, professor, então o desemprego já começou aí, de certa forma sim. De certa forma sim. Aí vem o que? O alcoolismo, violência, tudo que existe de ruim
na sociedade se intensificou mais com essa nova ordem social. Se intensificou mais com essa nova ordem social, né? Então percebam a relevância de uma ciência para entender, compreender tudo isso que está acontecendo na sociedade, no mundo, né? Perceba. Então, a sociologia, ela foi e é de grande relevância para compreender a sociedade como todas as instituições, o mundo do trabalho, o mundo da economia, as relações sociais, os grupos e assim por diante. Porque ela pode dar resposta. Isso está acontecendo, por isso ela mostra as causas da miséria, digamos assim, da doença, da prostituição, do alcoolismo e assim por diante. Ela diz por que tal coisa está acontecendo na sociedade. Primeiras manifestações operárias. Aí, se não tem trabalho para todos, o povo está passando necessidade, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que se revoltar, digamos assim, contra esse sistema. E aí começam as manifestações, sobretudo dos trabalhadores, da classe operária. E para o quê? Para reivindicar mais trabalho, mais dignidade, porque o povo está na miséria, o povo está passando por períodos difíceis, digamos assim, certo? Ideologias operárias, comunismo e anarquismo. Então, essas palavras, as pessoas de influência na sociedade, pessoas que têm alguma influência, vai começar a pregar algumas ideias relacionadas ao comunismo, anarquismo, capitalismo. Essas palavras são próprias desse contexto, Revolução Industrial, dessa nova ordem social. Criava-se uma sociedade altamente competitiva e individualista, resultado dessa nova ordem social, desse novo paradigma, tá? Então, naquele momento, a pessoa, para adquirir um trabalho, teria que ter muita sorte mesmo. E outro detalhe, como vocês acredito que já sabem, nesse momento histórico não existia os direitos sociais, entre eles as leis trabalhistas. Imagina uma pessoa numa fábrica trabalhando 18 horas, que era mais ou menos o tempo que eles trabalhavam. E detalhe, fazendo só um serviço, fazendo só um movimento. Eu acredito que vocês já viram, turma, que é um vídeo muito conhecido na internet, Tempos Modernos. Tempos Modernos. Se você tiver curiosidade de assistir este vídeo, assista, porque vai retratar de fato o contexto da Revolução Industrial no seu início, ok? Conte afirmar que a sociedade deveria ser considerada como um organismo vivo, cujas partes desempenham funções específicas que contribuem para manter o equilíbrio do todo, tá? Então, para finalizar, uma ideia de Comte, Augusto Comte, que ele dizia que nós temos que estudar a sociedade como organismo vivo, para poder entender, certo? E por aqui termino. Agradeço a vocês pela atenção. Espero ter contribuído para vocês lembrarem, para ter contribuído para vocês de agora em diante
ter, ter condições, entusiasmo para estudar mais essa disciplina, que ela é muito cativante e vale a pena a gente estudar para compreender o mundo